Hoje eu sinto em dizer pra vocês, mas o clima vai ficar muito pesado. Se vocês lembram bem, no capítulo anterior, o Apollo e a Eve foram de comes e bebes, a Blue Jay ficou meio de escanteio, e hoje, inclusive, eu quero ver como essa mulher vai explicar os eventos de hoje, já que ela é a senhora, eu não acredito em nada. Quero muito saber como que ela vai explicar tudo que aconteceu hoje. Ai, Nath, eu cheguei no seu vídeo de paraquedas, como assim capítulo anterior? Quem é Apollo? Quem é Eve? Quem é Blue Jay? Calma, aqui no perfil tem uma playlist chamada Jogo da Esquerda e Direita e todos os episódios anteriores estarão lá. Então vai lá, assiste e depois volta aqui. Hoje a gente voltou com o capítulo 6 de Jogo da Esquerda e Direita, ou Diário de Alice, como eu chamei aqui no canal. E antes do vídeo começar, não esquece do like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que adora ouvir creepypastas. Considere também se tornar membro do canal, pois assim você apoia o meu trabalho e apoia o canal. E galera que me acompanham no Spotify, saiba que agora tem como vocês se tornarem membros também. É só vocês pesquisarem Covil da Nath Apoia-se e clicando lá você vai ser redirecionado para a página do Apoia-se e fazendo tudo que eles pedem para você fazer, você vai ter acesso aos episódios exclusivos que inclusive já saíram lá. Enfim, acho que vocês já sabem, peguem os seus tricôs, seus crochês, seus cafés, suas costuras, seus pets para tosar, seu cobertor ou seu travesseiro para dormir, suas unhas, seus cabelos, suas maquiagens, enfim, gente, é uma lista realmente infinita. E quanto mais vocês vão falando, mais eu vou adicionando aqui no canal. Eu adoro isso, inclusive é a minha parte favorita do vídeo. Aliás, antes que eu me esqueça, se no vídeo anterior vocês ficaram revoltados, porque eu vi que vocês ficaram muito revoltados com a história que eu trouxe no vídeo anterior, aqui vocês vão ficar muito tristes. Eu fiquei muito triste com o capítulo de hoje. Oi, eu sou a Nath e vamos logo pro vídeo de hoje. Oi, pessoal. Desculpa a demora para publicar isso. Eu tenho estado ocupado buscando pistas sobre pessoas desaparecidas nos Estados Unidos. Eu não vou mais desperdiçar o seu tempo. O registro tá logo a seguir. Se tiver alguma informação, por favor, envia para mim. Obrigado pela ajuda. Isso significa muito, pessoal. O silêncio costumava ser absoluto. Isso é algo que definitivamente sinto falta. De volta ao mundo real, seria evidente que um grupo de pessoas que não diz absolutamente nada por definição não poderia estar dizendo menos. Talvez as coisas estejam diferentes na estrada, talvez eu simplesmente nunca tenha me deparado com isso antes, mas agora tá claro para mim que existem graus além do silêncio. Um reino penetrante de silêncio ensurdecedor que, após a perda de Eve e Apollo, nosso grupo abraçou sem reservas. Construído a partir do nosso trauma coletivo, cimentado em uma mistura cruel de tristeza, culpa e angustiante insegurança, rapidamente se torna evidente que esse silêncio é mais forte do que todos nós. O desafio de quebrá-lo permanece sem solução pelo resto da jornada. Passamos as horas seguintes cavando um corredor de milho sem graça. Os talos se erguem muito acima do jipe, deixando apenas uma fina faixa no céu claro visível como o teto pintado de uma igreja renascentista. Olho de relance para o rádio, meio esperando, meio torcendo que a voz de Apollo saia pelo alto-falante, trazendo palavras de conforto ou uma tentativa muito necessária de leveza. Depois de me pegar olhando para o rádio pela quinta vez, decido que talvez seja melhor continuar o meu trabalho. Conecto meus fones de ouvido no notebook, abro os arquivos de áudio que gravei até então e começo a criar uma visão preliminar do nosso primeiro dia na estrada. Todo mundo conhece Robbie. Robbie é o Deus, disse Apollo na gravação. Escuto a primeira entrevista dele fazendo anotações para um parágrafo final que agora serei forçada a escrever sobre ele. Quando tenho tudo o que preciso, ouço a entrevista de novo e mais uma vez. Não me escapa que eu só quero ouvir a voz dele, me perder num eco digital agradável, longe dos gritos frenéticos que seguiram pelo asfalto. Em seguida, ouço a entrevista de Eve. Ela se emociona ao falar sobre sua próxima visita a Roosevelt, tentando incansavelmente me recrutar para a iniciativa. Ela não tinha ideia do que estava por vir quando pisou no gramado na frente da casa do Robbie. Mas, por outro lado, nenhum de nós sabia. A fina faixa de céu estava ficando laranja escura quando me aproximo do nosso encontro com o caroneiro. É arrepiante ouvir sua voz depois do ocorrido. Revisitar as gentilezas coniventes e veladas que ele empregou contra nós. Estremeço ao ouvir a mão de Robbie agarrar o meu braço, envergonhada por ter deixado enganar pela trapaça do caminhoneiro. Você se saiu bem, me desculpa por ter te agarrado. Eu só não queria que você fizesse algo que se arrependesse, disse Robbie na gravação. Não, tudo bem. Eu ia... Você sabe o que acontece se falar com ele? Eu respondi.
Eu não tenho certeza, eu cheguei perto disso uma vez, alguns anos atrás. O jeito que ele olha pra você quando acha que te pegou, eu acho que não quero saber, respondeu Rob na gravação. Rob, eu pauso o arquivo de áudio clicando pra trás 10 segundos antes de clicar em reproduzir de novo. Não, tudo bem, eu ia... Você sabe o que acontece quando você fala com ele? Não tenho certeza. Eu mesmo cheguei perto uma vez, alguns anos atrás. O jeito que ele olha pra você quando pensa que... Eu certamente não percebi isso na hora. Fiquei tão abalada com o encontro do carona e tão curiosa sobre o carro abandonado que fiquei completamente cega a qualquer outra coisa que tivesse acontecido. Talvez o Rob tenha se expressado mal, talvez quisesse dizer semanas ou meses. Mas se não foi um erro, se foi uma verdade dita descuidadamente, então Rob tem algumas explicações a dar. O jogo da esquerda e direita foi publicado online em junho de 2016, menos de um ano atrás. Olho de soslaio para ele, uma parede de milho passando por nós enquanto nos aproximamos do ponto de parada. Ao longo dessa viagem, cada emoção demonstrada por Rob pareceu genuína. A tristeza, a raiva, a preocupação. Elas contam a história de um homem que se importa profundamente com o bem-estar daqueles ao seu redor. No entanto, ao mesmo tempo, fica incrivelmente claro que há algo que ele não está me contando. A cada nova peça do quebra-cabeça, o carro, a mensagem de texto, a criatura sem rosto com o telefone tocando, fico com o dilema de quando confrontar Rob com o que sei. Sinto que reuni o suficiente para apresentar a ele, o suficiente para exigir uma explicação. Mas não há como verificar verdadeiramente a sua resposta. Tenho um conjunto de noções estranhas e desconcertantes, sem o fio condutor que me levaria a uma conclusão viável. Se vou confrontar Rob, eu preciso descobrir esse fio condutor. Assim como os maiores jornalistas do nosso tempo, eu deveria saber a resposta antes de fazer a pergunta. O Jeep para em um amplo espaço verde. Olhando para frente, percebo que o chão parece parar, como se o horizonte estivesse a apenas 20 metros do carro. Assim que o motor para, tiro o cinto de segurança, saio e caminho em direção à beira do gramado. O resto do comboio para atrás de mim enquanto sigo em frente. Paro a poucos passos da beirada, percebendo que chegamos ao topo de um penhasco íngreme. Uma vertigem repentina e oscilante me domina, me forçando a dar alguns passos para trás. Não parece que estamos subindo. A estrada está plana desde Júbilo, mas de alguma forma estou parada na beira de uma parede rochosa de 120 metros descendo em linha reta, com a terra distante envolta de espigas de milho. Essa é a coisa realmente estranha sobre esse precipício monolítico. De cada lado, o milho corre até a beira do penhasco e, em sua base, a colheita sem fim continua até se estender além do horizonte que escurece em todas as direções. Parece que eu estou em um penhasco contemplando o oceano dourado, suas ondas rígidas pela brisa da noite. Por um momento, me pergunto onde ele termina. Então, considerando o mundo que agora ocupo, começo a me perguntar se ele algum dia termina. Um grito me arranca da vista. A fonte do barulho é bloqueada pelo Jeep e a primeira coisa que eu vejo ao dar a volta são os rostos chocados e arregalados de Bonnie e Clyde. Assim que passo pelo capô do Jeep, minha expressão imita deles. Lilith prendeu Blue Jay na lateral do Jeep com um antebraço travado pressionando seu peito contra a porta. Seu outro braço foi agarrado pelas mãos de Blue Jay, desesperadamente parado antes que pudesse atingi-la no rosto. As duas gritaram com os dentes cerrados enquanto Lilith luta furiosamente contra ela, competindo para lhe causar qualquer dano imaginável. "Sai de cima de mim, sua vaca! Sai de cima de mim!" disse Blue Jay. Dou alguns passos rápidos na direção de Lilith enquanto Blue Jay tenta chutá-la para longe. "Lilith, a gente não pode fazer isso", eu tentei dizer. Lilith nem sequer registra minha presença enquanto continua seu ataque. "Jane, não vamos fazer isso agora, não depois." Antes que eu possa compreender o que estava acontecendo, estou olhando para o céu, minha cabeça jogada para trás pela força do cotovelo de Lilith. Uma dor quente e crua irradia pelo meu lábio inferior enquanto cambaleio para trás, levando a mão na boca. Antes que Lilith possa continuar seu ataque, Rob abre a porta e dá 2 passos curtos até ela. Ele passa um braço pela cintura da garota e a pega no colo, carregando-a com segurança, mas com firmeza, até o carro de Bonnie e Clyde e a coloca de volta no chão. Parece que sempre esqueço o quão forte ele é. "Droga, não é hora disso", disse Rob. "Retira o que disse!"
respondeu Lilith. Bluejay perdeu seu comportamento sarcástico habitual e sua aura ainda irradia um desprezo desenfreado. Atendendo à exigência de Lilith, Bluejay volta para o carro e se senta no capô. Ela tira os cigarros do bolso junto com o isqueiro e acende um. Imagina que as brasas sejam a única companhia que ela se sinta confortável em aceitar nesse momento. Quando olho para o resto do grupo, Lilith já foi embora furiosa. O que seria de um grupo de pessoas viajando para os quintos dos infernos sem uma briga, né? Nada demais, coisa boba, gente. Mas continuando, eu não esperava que fosse ter um fight ali, né? Discussão verbal. Eu esperava ter, mas que fosse ter um fight. Isso aí eu não tava esperando não, hein? Que baixaria que foi, mas vocês vão entender o porquê desse fight. Inclusive eu fiquei com dó da Alice, porque ela não tinha nada a ver com a briga, ainda levou uma chapuletada no meio da fuça. Depois que passa um pouquinho, a Alice vai até Bonnie, porque ela obviamente não consegue ficar quieta, não consegue dar espaço para as pessoas respirarem, né? Ela, como uma boa jornalista, vai até a Bonnie, querendo saber de fofocas, e pergunta pra Bonnie o que tinha acontecido, né? Quem disse o que pra quem? E aí a Bonnie fica meio... Ah, para, não aconteceu nada, ela só tá nervosa, para, tadinha, ela tá de luto. E aí a Alice insiste, e aí a Bonnie finalmente cede e fala que a Bluejay tinha dito que todos ali eram cúmplices. Então, provavelmente era por isso que elas haviam brigado daquela forma. Eu não acho que uma pessoa em sã consciência ia ser cúmplice da morte da própria amiga. Né? Tem pessoas que fazem isso, mas isso não são pessoas, né? São monstros. E aqui, claramente, a gente vê o quanto a Lilith gostava muito da amiga dela. Mas enfim, né? É a Bluejay tentando explicar de forma coerente e racional as coisas que têm acontecido durante a estrada. Só que, se nem a gente que tá de fora consegue explicar, imagina ela, uma personagem que nem existe, que tá ali dentro vivendo as coisas. Ai, eu bati a minha cabeça. Enfim, depois que a Alice sabe dessa informação, ela ficou observando a Lilith, que estava ali sentada na grama perto do penhasco, e ela estava chorando muito. 1 hora se passa. Lilith se acalma lentamente, passando de uma libertação catártica para uma melancolia fria e silenciosa. Terminando o meu jantar, vou até ela. É uma visão estranha, eu disse. Lilith olha para mim, seu rosto se fecha. Eu bati em você, eu sinto muito. Ela respondeu. Tudo bem, você devia ver a outra. Eu respondi. Ah, sim. Aposto que ela tá uma grande droga agora. Lilith respondeu. Desço até o chão frio, olhando ao lado de Lilith para o oceano abaixo. Bluejay acha que eu sou cúmplice do que aconteceu com a Ivy. Lilith disse. É, eu ouvi dizer. Eu respondi. Ela costumava pensar que a gente era idiota, agora ela acha que estamos todos envolvidos. Não faz o menor sentido. Respondeu Lilith. Acho que ela tem que acreditar que esse lugar é uma mentira, sabe? Ela precisa que isso faça sentido. E quanto mais difícil fica pra ela racionalizar, mais ela... Enfim, ela não deveria ter dito o que ela disse. Ela tá só... Eu acho que a palavra é perturbada. Eu tentei dizer. Ela é uma vaca de merda. Lilith disse. Ah, ok. Eu respondi. Mas ela tá certa. Eu a matei. E matei Apollo também. Olho para Lilith preocupada, sem entender muito bem o que ela quis dizer. Seus olhos permanecem fixos no horizonte impossível. Sarah, ela não tinha jeito para isso e sabia disso. Ela queria que voltássemos essa manhã, mas eu não queria. Mas essa não foi só uma decisão sua, Lilith. Eu tentei consolar. Sim, foi sim. Ela me seguiu. Sempre, em tudo, e eu sabia que ela estava fazendo isso. Eu sabia, mas eu deixei continuar porque era conveniente, porque era fácil, porque, no fundo, eu gostava de ter alguém por perto que se esforçasse ao máximo por mim. Meu Deus, eu sou tão idiota. Lilith apoia a cabeça nas mãos. Ela era fraca. Ela era ansiosa e tímida Mas isso deveria ser aceitável, né? Você tem o direito de ser fraca, isso é... Mas eu a fiz vir aqui. Arrastei alguém que não sabia nadar pro fundo do poço. A última coisa que eu fiz foi mentir pra ela. E ela sabia disso. Lilith respira fundo e com dificuldade algumas vezes. O que você quer dizer? Eu perguntei. Eu não... Eu a amava, sabe? Como uma amiga. Ela sempre me via de mão única e... Acho que ela não se importava, mas aí de repente ela sumiu na minha frente e disse o que disse.
Quer dizer, de que outra forma eu poderia responder a isso? Eu tinha que responder, né? Lilith mantém a compostura enquanto um fluxo constante de lágrimas escorre por sua bochecha. Eu não sei o que faria nessa situação. Eu respondi sinceramente. Eu podia ver nos olhos dela que ela não acreditava em mim. Droga, quantas pessoas morreram ouvindo mentiras reconfortantes? Quantas delas sabiam? Eu acho que você fez o melhor que você pôde, Jen. Acho que você se saiu melhor do que a maioria. Eu tentei. Não precisa me dizer isso se você tá cansada. Você precisa ir pra cama logo? Ela perguntou. Não, eu não preciso. Tem umas cervejas na bolsa do Apollo. Isso é tipo saque? Ou tudo bem. Acho que ele gostaria que a gente pegasse. Desde que ele fizesse um brinde. Eu respondi. Lilith ri brevemente e finalmente sorri. Ela caminha até o carro de Bonnie e Clyde, retornando um momento depois com um pacote de 4 cervejas. Passamos a próxima hora e meia bebendo lentamente. Lilith não consegue encontrar as palavras certas para um brinde, então apenas agradecemos a Apollo erguendo nossas latas para o ar livre. Falamos sobre seu humor incansável, suas tentativas de nos manter acordados durante nossa primeira noite na estrada, como ele falava com carinho com todos, mesmo à beira da morte. Também falamos sobre Eve, sobre as desventuras da dupla, as festas estranhas da faculdade e o futuro do canal. Lilith sorri e diz que sempre haverá um lugar para mim quando o rádio acabar. Depois de tudo o que aconteceu na estrada, a noite não pode deixar de ser agridoce. Mas, por uma vez, um penhasco solitário no meio do nada é mais doce do que amarga. Pode não ser muito, mas no final de um dia horrível é mais do que qualquer um de nós poderia esperar. A manhã seguinte passa rápido. É incrível como um grupo de pessoas pode ser eficiente quando ninguém está com vontade de conversar. Além disso, o café da manhã se tornou um momento notavelmente breve. Consigo comer metade de um pacote de castanhas antes de me sentir desconfortavelmente cheia. As palavras de Robbie sobre as propriedades sustentáveis da estrada ecoam nos meus ouvidos quando olho ao redor do grupo. Todos deixam suas tigelas pela metade. Lilith não comeu nada. A essa altura, o protocolo de lançamento já foi implantado na gente. Apesar das nossas preocupações e das nossas divergências que se formam entre nós, os carros se alinham como um relógio enquanto entram na estrada. De fato, o clima do grupo parece estranhamente processual. Todo contato por rádio começa com a emissão de um indicativo de chamada, seguido pelo do destinatário. Os carros mantêm uma distância uniforme e cuidadosa entre si. Já vimos com muita clareza o que acontece quando as regras são negligenciadas e ninguém mais quer correr esses riscos. O quão longe estamos? Eu perguntei. De onde? Perguntou Robbie de volta. Você ainda não chegou no fim da estrada, né? Quer dizer, você ainda tá mapeando? Isso mesmo, respondeu Robbie. Bom, quanto tempo até a gente chegar... Você sabe, território desconhecido? Eu perguntei. Para ser honesto, não muito tempo. O que vai acontecer quando a gente chegar nesse ponto então, Robbie? Eu perguntei. Vamos continuar dirigindo, ele respondeu. Até a gente chegar no fim? Esse é o plano. Você sabe que eu não vou te julgar se você quiser mudar de ideia. Eu tenho certeza que você consegue convencer alguém. Ele respondeu. Eu posso te convencer? Robbie sorri. Temo que não. Essa viagem não é que nem as outras. A estrada está voltando como nunca antes. Eu acho que ela sabe que dessa vez eu vou até o fim. Respondeu Robbie. Que lugar é esse, Robbie? Eu perguntei. Ele suspirou enquanto vira lentamente à esquerda em um cruzamento em T tranquilo e rural. Eu acho que é uma linha solta, saindo do carretel. Robbie, você pegou o caminho errado, disse Bonnie. Um novo pânico ressoa instantaneamente no meu peito. Olho para Robbie e ele me encara de volta. Sei que ele está sentindo a mesma coisa que eu, embora esteja se esforçando muito mais para disfarçar. Ele pensa cuidadosamente por um momento. Não, eu já passei por isso antes. Viramos à direita da última vez, respondeu Robbie. Sim. A curva antes dessa era à direita, eu lembro, eu respondi. Barqueiro para todos os carros. Obrigado, Bonnie, por nos dar o maior susto das nossas vidas. Estamos no caminho certo. Estamos na estrada certa. Não, isso não pode ser, isso tá errado. Martin, diz pra eles. Bonnie disse. Erro nosso, Robbie. Vamos continuar, respondeu Clyde. Bristol, começou Lilith. Há preocupação na voz dela.
Me inclino para o espelho do retrovisor tentando aliviar a atmosfera do carro atrás de mim. Há claramente alguma comoção entre Bonnie e Clyde, com este último tentando remover delicadamente o walkie-talkie das mãos da irmã. Há algo a mais. Passamos por Bonnie e Clyde, passamos por Blue Jay. Uma placa de trânsito velha feita de madeira desgastada está à beira da estrada atrás de nós. Eu não consigo ler tudo porque as letras descascadas ficam cada vez menores, mas eu consigo juntar as peças do que provavelmente dizia. Wintery Bay, 5 milhas. Vamos dar meia volta, certo? Perguntou Bonnie. Um segundo, Bonnie. Eu vou verificar o mapa. Eu respondi. Desligo o rádio imediatamente. Não estamos passando por Wintery Bay? Eu perguntei. Robbie se vira para mim com um olhar confuso. Por onde? Após essas duas palavras inocentemente interrogativas, minha mente se move de volta para a manhã do nosso terceiro dia na estrada, observando Bonnie e Clyde indo até Robbie para confessar suas transgressões com o caroneiro, a conversa tranquila que se seguiu entre eles, a resposta aparentemente reconfortante de Robbie. Eu me senti miserável naqueles momentos. Alguns minutos antes, eu havia enganado Clyde, mas eu nunca imaginei que ele pudesse ter feito o mesmo comigo. É seguro encostar? Eu perguntei. O quê? Por quê? É seguro, Robbie? É, deveria ser. Então, encosta. Ligo o rádio de novo e pego o receptor. Ao me conectar ao carro de Bonnie e Clyde, fica claro que uma discussão está se formando. Lilith pergunta por mim, uma passageira indefesa presa no meio de algo que não entende. Bristol para todos os carros. Vamos parar mais à frente. Robbie parece perfeitamente ciente de que eu não tô brincando. Assim que a gente para, abro a porta e pulo para o acostamento empoeirado, caminhando em direção ao restante do comboio que está começando a sair de seus próprios carros. Tenho consciência de uma raiva crescente a cada passo que dou. Você não contou a ele, eu disse. Bristol, eu... Começou Clyde. O que tá acontecendo, Bristol? Robbie vem atrás de mim, mais do que um pouco inquieto para entender meus motivos. Clyde olha ao redor cheio de olhares expectantes. Quando responde, não consegue encarar nenhum deles. Bonnie falou com o caroneiro. Ele finalmente disse. A expressão de Robbie muda. Sua confusão se transforma em um entendimento solene. Meu Deus. Droga, você sabia disso, Bristol? Perguntou Robbie. Eu disse para eles te contarem na manhã do terceiro dia, e eu vi eles indo até você e... Eu pensei que eles tinham te contado. Bonnie, eu pensei que você nos faria mudar de ideia, respondeu Clyde. Bom, ela estava certíssima. Você viu o que acontece quando as regras são quebradas. Você deveria ter me contado assim que me viu e voltado para casa, respondeu Robbie. Isso foi antes do Ace, antes de tudo. Eu não sabia que esse lugar... Regras são regras, Clyde. Tem alguma coisa errada com a Bonnie? Você disse que... Ela fica confusa. Era mentira? Perguntou Robbie. Clyde não responde, evitando o olhar furioso de Robbie. Enquanto processo o que Robbie acabou de dizer, devo dizer que estou surpresa com a maldade dos dois irmãos. Quando pensei que estavam contando a Robbie sobre o caroneiro, parece que, em vez disso, disseram a ele que Bonnie estava, até certo ponto, senil. Era uma mentira simples, mas que explicaria adequadamente seu comportamento estranho, despertaria a simpatia de Robbie e, mais engenhosamente, o impediria de me contar sobre a conversa. Uma verdade enterrada sob uma mentira desagradável, cujo tema era desconfortável o suficiente para afastar qualquer chance de discussão. Mesmo assim, deixa um gosto ruim na minha boca. A gente pode ir para casa, se você quiser, tentou Clyde. Não! O grupo se vira para Bonnie. Ela fala num tom mais decidido do que imaginava que fosse capaz. O caroneiro, ele estava falando sobre a vila por onde passamos. Eu estava ansiosa para vê-la, só isso, eu tô bem, de verdade, tentou Bonnie. Mas você tem falado muito sobre isso, Bonnie, eu respondi. Parecia um lugar agradável, eu fiquei muito triste porque a gente passou direto. Desculpa por preocupar vocês. Por favor, não nos faça voltar, Robbie. Robbie encara os dois. Sua posição ficou absolutamente clara. Vamos parar um pouco mais cedo hoje. Venha conosco o resto do caminho, descansem um pouco e amanhã vocês dois vão para casa. Vocês deveriam se considerar sortudos por terem a chance de voltar. Robbie se volta para o jipe, sinalizando que a discussão acabou. Lilith, você está conosco.
respondeu Robbie. Lilith nem tenta esconder o alívio enquanto se afasta de Bonnie e Clyde e entra na traseira do Jeep. É reconfortante que Robbie ainda tenha consciência de cuidar dela, por mais bravo que esteja. Além de sua força surpreendente, também costuma esquecer o quão perspicaz ele pode ser. Bonnie, Clyde e Blue Jay voltam para os seus respectivos veículos. Encontra o olhar de Bonnie um momento antes dela retornar ao Ford. Ela parece realmente decepcionada, mas por outro lado, resignada a continuar satisfeita em deixar o Winter Rebate desaparecer na distância. É reconfortante ouvir que ela está pronta para deixar aquele lugar para trás. É uma pena que não acredite em nada do que diz. Foi muito estranho, Bristol. Lilith parece feliz por estar no Jeep, apreciando a sensação de segurança que o gigante modificado proporciona e também muito aliviada por estar longe de Bonnie e Clyde. Ela passou os últimos 5 minutos detalhando a discussão de 30 segundos que se desenrolou entre eles, mapeando suas nuances perturbadoras bem como sua conclusão sinistra. Mas eu juro que ela estava basicamente chorando, ela não entendia como a gente podia estar indo na direção errada, mas aí, tipo assim, você parou a gente, ela simplesmente parou. Parou mesmo, disse Lilith. Isso deve ter sido estranho, eu respondi. Você não tem ideia, então, Robbie, quando esses milharais vão acabar? Lilith perguntou. Em breve, vamos descansar durante a noite em algumas voltas. Amanhã não vai demorar muito pra gente entrar numa trilha pela floresta. A droga de uma floresta. Tá de sacanagem. A gente tá falando de, árvores sangrentas de Sleep Hollow ou o quê? Perguntou Lilith. Eu queria poder te contar, disse Robbie. Espera, o que você quer dizer? Perguntou Lilith de novo. Eu ainda não cheguei tão longe. É um território novo. Ai, que ótimo. Talvez os milharais não sejam tão... Lilith fica quieta, paralisada por algo no espelho retrovisor antes de se virar rapidamente para dar uma olhada melhor pela janela traseira. O carro atrás de nós está fora de controle. Bonnie luta para arrancar o volante do irmão. O carro desvia erraticamente para trás de nós, enlouquecido pela disputa dinâmica de poder que acontece dentro dele. Robbie acelera bruscamente para sair do caminho enquanto o carro atrás balança embriagado de um lado para o outro antes de derrapar até parar bruscamente. Robbie pisa no freio com força e, quando me viram em sua direção, ele já bateu a porta do Jeep atravessando a pista em disparada na direção de Bonnie e Clyde. Desliga o motor, disse Robbie. O motor do carro silencia e, na ausência do seu ronco estrondoso, novos sons emergem. Sons de luta e gritos selvagens e desesperados. Saindo do carro pela segunda vez, pulo na estrada e percorro a distância entre nós. Robbie tenta tirar Bonnie do carro, que grita. Mesmo com sua força impressionante, parece ser um desafio. Bonnie agarra as paredes, tentando com todas as suas forças retomar o controle do volante. Por favor, me solta! Disse Bonnie. Robbie tira Bonnie do carro e tenta dominá-la em meio a uma série de mãos e cotovelos agitados. Ela se contorce e chuta enquanto ele prende seus braços ao lado do corpo. Bonnie, calma, tá? Vamos conversar. Eu tentei. Ele me disse que era no caminho, ele me disse que passaríamos por lá. Disse Bonnie. Ele mentiu, Bonnie. Disse Robbie. Não, a gente tá indo na direção errada, estamos indo na direção errada. Bonnie ataca de novo, batendo nas pernas de Robbie com as suas. Robbie a segura firmemente com os dentes cerrados a cada impacto. Está claro que Bonnie não vai desistir. Corro de volta para o Jeep e abro o porta-malas. Depois de alguns instantes remexendo na minha bolsa, encontro um kit de primeiros socorros. Clyde, abre a porta dos fundos, eu disse. Robbie me vê parada com as braçadeiras de plástico. Mesmo em meio à luta incessante de Bonnie, ele me olha com um ar quase questionador, como se estivesse se perguntando como chegamos a esse ponto. Como se estivesse se perguntando se realmente podemos fazer o que eu tô sugerindo sem palavras. Bonnie responde a última pergunta por ele. Nos poucos segundos de distração, ela bate a cabeça no nariz dele, provocando um baque repugnantemente alto e um rosnado de dor em Robbie. Atordoado e confuso, com o nariz imediatamente jorrando sangue, Robbie consegue mantê-la nos braços. Mas está claro que isso não vai ser sustentável e que ela não está nem perto de se acalmar. Clyde abriu a porta, recuando e observando como uma criança assustada enquanto carregamos Bonnie para o banco de trás do carro. Eu me inclino para frente dele, ajustando o encosto de cabeça até que fique pressionado contra o teto, garantindo que não possa ser removido do suporte.
Em seguida, prendo uma abraçadeira de plástico em cada suporte e os prendo. Que droga tá acontecendo? Blue Jay saiu do carro e veio em nossa direção. Percebendo que, para alguém que luta para não acreditar em nada disso, a cena a seguir parecia, na melhor das hipóteses, uma farsa melodramática e, na pior, uma tentativa de detenção de uma mulher inocente e angustiada. Infelizmente, eu não tenho tempo para responder às perguntas dela. Entro no carro. Bonnie se esforça constantemente contra nós enquanto Robbie a coloca atrás de mim, com a mão na cabeça dela para evitar que bata no batente da porta. Assim que ela entra, coloco uma segunda abraçadeira de plástico que já prendi no suporte direito, forçando a mão direita dela para dentro. Puxo a aba de plástico sobre a manga do suéter dela. Espero que não esteja muito apertado, mas pelo menos esteja firme o suficiente para mantê-la no lugar. Bonnie continua puxando as braçadeiras, mas está claro que suas forças foram minadas pela batalha acirrada com Robbie. Sem conseguir olhá-la nos olhos, empurro uma pilha de bagagem para o lado e saio do outro lado do Ford. Robbie e eu estamos recuperando o fôlego. O primeiro, apertando o nariz e se adaptando estoicamente à dor. Ei, que droga é essa? Você não vai deixá-la assim, vai? Perguntou Blue Jay. Volta pro seu carro. Eu respondi. Volto pro Jeep, ignorando os protestos grosseiros de Denise. Robbie enfia a mão no porta-malas ainda aberto do Jeep e tira uma pilha de cobertores e travesseiros. Pelo retrovisor, eu consigo ver ele colocando no colo de Bonnie, dando a ela um lugar para apoiar os cotovelos. Ela encosta a testa no encosto de cabeça. Mesmo com o rosto escondido, eu percebo que ela está chorando. Chegamos ao ponto de parada cerca de 20 minutos depois, com um contorno vago de uma floresta verde escura florescendo no horizonte. É mais cedo do que normalmente pararíamos. Robbie nos diz que quer ter o dia inteiro amanhã para mapear a floresta, além de um bom tempo para voltar antes de anoitecer, caso seja necessário. Não estou reclamando. Eu estou feliz com a oportunidade de descansar após os eventos de hoje. Pelo resto do dia, nos revezamos para ficar de olho em Bonnie, garantindo que ela tenha tudo o que precisa. Quando o carro parou do nosso lado, Lilith, Robbie e eu esperávamos ver um destroço trêmulo puxando incessantemente suas amarras. Ficamos todos surpresos e, mais do que um pouco perturbados, ao encontrá-la sorrindo. Quando chega a minha vez, o sol já está se pondo no céu. Robbie preparou uma pequena panela de sopa de miso, caso alguém consiga comer. Termino minha tigela, ciente de como cada refeição agora parece desnecessária, e sirvo uma porção para Bonnie. Galera, eu queria muito, muito que tivesse uma história à parte, assim, da pessoa que escreveu o jogo da esquerda e direita, sem ser a Alice, sabe? A pessoa que começou a escrever sobre isso. Deu pra entender o que eu quis dizer? Porque eu falei, e eu não falei nada no final das contas, né? Espero que vocês tenham entendido. Outra coisa, então os personagens ali só foram de comes e bebes porque a Bonnie e o Clyde quebraram as regras? Ficou subentendido que sim, né? Eu achei isso bem interessante. Então se eles seguissem as regras tudo certinho, nada disso teria acontecido. Tá vendo? Já que você vai atrás do Satanás no meio do nada, por que você não segue as regras? É tão simples seguir a regra. Tem que dar carona pro cara lá, não é pra falar com ele e acabou. Pronto, gente, não tem nada de dificuldade nisso. Ai, Nath, mas aí eu entendo ela porque ela se sentiu que foi mal educada. Você quer falar com um sapatinho de veludo mesmo? Olha lá, hein? Gente, inclusive eu vou dizer pra vocês que eu achei a Dona Alice muito que dá arrogante, né? Quem é ela pra pensar que dois velhinhos não podem enganar ela, sendo que ela fez a mesma coisa com eles, ou pelo menos tentou, né? Ela achou que estava sendo esperta, aí os dois foram lá e passaram a perna nela. Bem feito, tá? É isso que a gente ganha por subestimar as pessoas. Mas continuando, a Alice vai até a Bonnie de novo, porque, de novo, ela não consegue dar espaço para as pessoas, sabe? Ela não assimila isso, que as pessoas precisam de espaço para pensar um pouquinho, sabe? Mas enfim, ela vai lá e aí ela pergunta como a Bonnie tá. A Bonnie fala que ela tá bem, inclusive ela pede desculpa, né? Porque ela agiu de forma errada e aquilo não era ela mesma. E aí a Alice diz que trouxe sopa para ela, né? Porque ela poderia estar com fome. Ai, que delícia! Quem não é fã de uma sopa, né? Imagina você ter se estressado, ter dado uma cabeçada no seu amigo de viagem, e aí tudo que você quer depois disso é uma sopa, claro, né? Porque uma sopa reconforta o coração de qualquer pessoa que está passando por algum problema emocional. Ódio à sopa. Mergulho a colher, despejo uma medida de caldo morno e começo a levantá-la em sua direção. Ah, não, você não precisa, eu posso me alimentar sozinha, disse Bonnie. Ela gesticula para suas mãos amarradas com a clara implicação pairando no ar. Não, eu não me importo, eu acho que...
Bonnie joga seu peso para o lado com o cotovelo apontando para frente e derrubando a tigela das minhas mãos. A sopa derrama um pouco. Recuo por reflexo e observo a expressão de Bonnie oscilar como uma lâmpada defeituosa, da tranquilidade gentil ao desprezo absoluto e ardente. Ela desaparece tão rápido quanto aparece, bem a tempo do resto do grupo olhar em nossa direção. O que você está fazendo com ela? Blue Jay sai furiosa do carro puxando um cigarro com raiva e forçando a fumaça a voltar para o ar de forma drástica. Nada, foi só um acidente, eu respondi. Tudo bem, Blue Jay. O erro foi meu, disse Bonnie. Ela fez alguma coisa com você? Pegou algo de você? Blue Jay se inclina colocando a mão confortavelmente sobre a Bonnie antes de se virar para me encarar com um olhar assassino. É quase impressionante como, mesmo cuidando de alguém, Blue Jay ainda consegue ser simultaneamente venenosa com aqueles ao seu redor. Não, tudo bem, a culpa foi minha. Tudo bem, me desculpa por causar problemas. Blue Jay ri do pedido de desculpa submisso de Bonnie, incapaz de acreditar no que ela está pensando. Seus olhos permanecem fixos em mim. Você é uma covarde idiota. Olha o que ele está te obrigando a fazer. Olha! Meus olhos seguem seus gestos. Tenho que admitir que a figura indefesa de Bonnie presa no banco de trás do carro transmite uma desumanidade inata e ser forçada a encarar minhas ações de frente me faz me sentir completamente macabra. As escolhas que fiz devem parecer insanas para Blue Jay, mas isso não significa que as dela não sejam. Apesar de suas pretensões de racionalidade, não consigo deixar de sentir que as ações de Blue Jay são simplesmente governadas por uma insanidade indiferente. Uma insanidade nascida da necessidade desesperada de explicar o inexplicável que se transformou em um coquetel horrível de paranoia, autograndeza e antagonismo fervoroso. Blue Jay observa a minha expressão silenciosa, provavelmente interpretando-a como uma vitória pessoal. Sem dizer mais nada, ela retorna ao carro e se tranca lá dentro, apodrecendo silenciosa e sozinha. Você quer saber o que é maravilhoso, Alice? Bonnie se inclina na minha direção, abaixando a voz para que ninguém mais possa ouvir. Ele me disse que tem uma casa me esperando. Minha casa, à beira-mar. Ah, desculpa, Bonnie, eu acho que não. Vai ser um lugar tão lindo. Um lugar tão lindo. Bonnie me lança um sorriso largo. Foi muito bom conhecer você, Alice. Bonnie se vira de costas para mim, apoiando a testa no encosto de cabeça. O sorriso não desaparece quando me viro. Volto pro jipe, diante da escolha entre vestir as roupas novas ou usar meu pijama térmico. Depois de tirar meu casaco de lã e me deitar por um momento, acabo dormindo com as roupas que estou mesmo. Quando acordo, o jipe está se movendo. O colchão de ar reverbera e meu corpo balança enquanto fazemos uma curva fechada em U. Me sento ereta, Lilith acordando ao meu lado com os olhos igualmente turvos e confusos. Robbie está ao volante. A alavanca do câmbio mexe enquanto ele nos transporta pela estrada em uma velocidade incrível. Robbie, o que está acontecendo? Eu pergunto. A Bonnie se libertou. Ela está indo para a curva. Eu me ajeito no banco do passageiro, subitamente completamente acordada. O quê? Como ela se libertou? Lilith pergunta. Ela tá com Clyde? Eu perguntei. Ela bateu na cabeça dele e o arrastou para fora do carro. Eu mal pude esperar por ele, mas ele tá me alcançando, disse Robbie. Lilith e eu nos viramos. O carro de Blue Jay está se aproximando de nós com um par distante de faróis altos inundando o vidro traseiro de luz. Por que Blue Jay tá ajudando ele? Lilith perguntou. Ela provavelmente quer ficar de olho na gente. Robbie, você acha que vamos encontrar a Bonnie? Eu tô trabalhando nisso. O jipe continua a avançar rapidamente pela escuridão. Mantemos os olhos fixos à frente, examinando a borda do horizonte em busca de qualquer sinal do carro da Bonnie. Quando Blue Jay se aproxima de nós, dou uma olhada na dupla. Blue Jay demonstra uma determinação dedicando a alcançar a Bonnie antes da gente. Clyde parece mortificado, abalado pelas ações da irmã, com uma pequena contusão na cabeça que marca a traição cruel dela. Robbie freia bruscamente assim que chegamos ao cruzamento. Os faróis de Blue Jay já iluminam a estrada para Winter Bay e o equipamento de iluminação de Robbie cobre toda a área com um crepúsculo artificial. No meio de tudo isso, vemos Bonnie, parada ao lado do carro sorrindo. Ela já passou do limite da curva. Linda, por favor, volta agora, tá bom? Tentou Clyde. Venham comigo, há um lugar para todos nós. Ele me disse, há um lugar para todos, disse Bonnie. Por favor, linda, você tem que voltar. Tentou Clyde novamente.
Um estranho rastro de poeira escura escorre na pele de Bonnie, subindo no ar e dançando na brisa. Depois de um momento, fica claro que as bordas de Bonnie estão se degradando lentamente, convertendo-se silenciosamente em cinzas escuras e flutuando na atmosfera. Eu te amo muito, Martin. Você é sempre bem-vindo, disse ela. Não, não, por favor. Bonnie se vira e entra no carro. Sem olhar para trás, ela arranca pela estrada em direção ao Wintery Bay. O rastro de partículas escuras sobe do carro conforme ela avança, com um volume cada vez maior. À medida que o carro inteiro começa a desaparecer diante dos nossos olhos. Menos de um minuto depois, o carro, com a Bonnie dentro, gradualmente se dissolve em pó e se espalha ao vento. Clyde não fala. Todo o seu ser está em silêncio. Lilith corre imediatamente de volta para o Jeep. Rob espera um pouco, observando a nuvem de poeira dançante antes de abraçar Clyde e acompanhá-lo gentilmente até o Jeep. Ao me afastar da estrada para o Wintery Bay, observo a reação de Blue Jay. Ela parece absolutamente petrificada. Mais do que nunca, ela impulsivamente tira um maço de cigarro do bolso e o segura nas mãos antes de devolvê-lo rapidamente, sem acender um sequer. A noite passa lentamente depois que retornamos ao ponto de parada. Todos nós estamos exaustos e mais do que dispostos a nos render à fuga do sono. Rob descansa no banco do motorista, cedendo seu espaço no colchão de ar para Clyde. Todos caem rapidamente em um sono tranquilo, me deixando acordada apenas com os meus pensamentos por companhia. Me pego pensando em Blue Jay, em como ela poderia ter a esperança de racionalizar a desintegração de Bonnie e do seu carro. Imagino como me sentiria se o jogo da esquerda e direita fosse exposto como um truque de mágica sem precedentes. Eu me sentiria idiota? Não, acho que não. Impressionada, talvez. Aliviada? Com certeza. Aliás, quanto mais eu penso nisso, mais eu sinto falta dos dias inocentes em que eu acreditava que o jogo era uma farsa. Acho que entendo por que Blue Jay é tão inflexível em descartar esse lugar. Truques, por mais elaborados que sejam, são quase sempre uma alternativa preferível ao terror genuíno. A porta do Jeep abre e fecha. Uma parte de mim tenta ignorar, lavar as mãos de qualquer outro acontecimento nessa noite angustiante. No entanto, exilada como eu estou no meu reino do sono, lentamente me vejo sentando, calçando minhas botas em silêncio e saindo. Saio para a noite fria, observando a figura diante de mim. Onde você vai, Clyde? Clyde se vira para mim. A princípio, interpreto o olhar que ele me lança como resignação, mas a palavra não se encaixa bem. Resignação é uma derrota. O mundo exigindo obediência de você contra sua própria vontade. Mas o homem à minha frente está tão calmo quanto o ar da noite ao seu redor. Seus desejos são claramente seus. Não há derrota em seus olhos, mas há algo completamente diferente. Paz, talvez. Você sabe para onde eu estou indo, Alice. Clyde fala suavemente, com uma convicção silenciosa por trás de cada palavra. Olho rapidamente para o Jeep, me pergunto se eu tô realmente preparada para lidar com isso sozinha. Não liga pro Rob. Eu cometi um erro voltando pro ponto de parada. Eu não devia ter feito. Por favor, só me deixa aí. Clyde, espera até amanhã, tá bom? Ele vai entender. Ele vai nos virar e te levar para casa. Eu tentei. Não será mais um lar. O olhar gentil de Clyde me deixa em silêncio. Linda já teve um marido. Ele era um bom homem, morreu jovem. Ela nunca mais conseguiu se obrigar a procurar e eu nunca encontrei quem eu procurava. Estávamos juntos há 60 anos. 60 anos. Eu tenho que ser honesto. Mesmo depois de tudo que a gente passou, de tudo que você e eu vimos, eu nunca me senti em um mundo novo até agora. Acho que eu não posso deixar você fazer isso, Clyde. Eu sinto muito, Alice, mas não depende de você. Clyde respira o ar fresco da noite e expira pelo nariz. Eu gritei para ela voltar quando ela saiu correndo para assaltar aquela sorveteria. Eu continuei chamando e chamando. Gastei tanta energia tentando fazê-la voltar para mim. Depois de um tempo, eu percebi que ela não voltaria. Que eu teria que segui-la. Eu deveria ter percebido antes. E é tudo que eu posso fazer. Segui-la para onde ela for. Clyde olha para mim, quase se desculpando. Adeus, Alice. Ele se afasta do comboio e volta pela estrada. Clyde!
Ele se vira uma última vez. Você quer companhia? Levamos cerca de 1 hora para caminhar de volta ao cruzamento. No tempo que temos, sou presenteada com a história de Bonnie e Clyde, os fragmentos mais calorosos da vida deles juntos, os momentos que os construíram, as ondas que os balançaram e os lugares que um dia chamaram de lar. Acho que nunca vou concordar com o que o Clyde está fazendo, mas quanto mais ele fala, mais eu entendo. Suas histórias abrangem mais de meio século, apoiadas por um elenco transitório de conhecidos e amigos, mas no centro de cada conto está um par de irmãos que significavam um mundo um para o outro. O par existia como duas almas relacionadas, quantificáveis apenas em relação uma à outra. Na ausência de uma, o remanescente era indefinível, um ponto à deriva sem ancoragem no espaço. A história termina quando chegamos ao cruzamento. Espero que ela esteja por aí, eu disse. Eu também espero. Obrigado por vir comigo. Eu sei que tá tarde. Não, nunca é uma má hora para se despedir de um amigo. Clyde sorri para mim uma última vez antes de se virar para a rua. Ele atravessa a soleira, passando pela velha placa de madeira. No silêncio da noite, eu não ouço nada além dos seus passos suaves e da brisa suave que, depois de alguns minutos, carrega o que resta dele para o céu aberto. É uma longa caminhada de volta ao comboio. Minha mente está entorpecida de medo enquanto atravesso a escuridão com um milho farfalhando ao vento ao meu lado. Já se passaram 4 dias desde que cheguei à casa de Rob, me sentei na sua mesa e o ouvi falar sobre o mundo que havia descoberto. Nesse tempo, vi coisas que eu não consigo compreender. Visões que existem além do espectro da nossa realidade. Coisas que eu jamais teria considerado possíveis. Pelo que sei, existe uma Winter Bay e Bonnie já chegou à sua casa à beira-mar, parada na porta, esperando com silenciosa confiança a chegada do irmão. Talvez eu nunca saiba, mas espero que eles se encontrem onde quer que estejam. Eu falei pra vocês que o capítulo de hoje ia ser triste. Assim, eu imaginei que cada vez mais coisas horríveis iriam acontecer com o grupo, né? Porque eles procuraram o chifre na cabeça do cavalo e acharam, né? Vamos ser sinceros. Mas eu não imaginei que seria de uma forma tão triste e melancólica como foi hoje, inclusive, tá? E outra, eu ainda estou com raiva da Blue Jay, não posso negar isso, mas eu espero de verdade que tenha um arco assim de redenção dela, sabe? Onde a gente entenda os motivos dela, por que que ela é assim. De certa forma, eu entendo ela ser que nem São Tomé, né? Só acredito vendo, porque eu também sou que nem São Tomé, só acredito vendo. Mas eu também não fico muito duvidando das coisas, sabe? Se eu tô vendo que tá acontecendo um negócio sem explicação, eu não vou ficar provocando. Faltam apenas 4 capítulos pra gente finalmente finalizar aí essa saga de jogo da esquerda e direita. E eu quero dizer pra vocês que na próxima semana eu vou trazer mais 2 capítulos juntos, aí vai ser um vídeo bem mais longo. E pra gente finalizar logo essa saga, eu quero muito saber o que vai acontecer no final. Enfim, foram 2 creepypastas aí que tiveram um final triste, amargo, que a gente fica revoltado. Como que se recupera disso? Não se recupera. A gente segue se sentindo muito revoltado. Mas a história anterior, vou dizer pra vocês que eu tô pensando nela até agora, tá? Eu fiquei realmente muito revoltada com o final dela. Eu vi que vocês também ficaram, vocês ficaram muito indignados. Mas fazer o quê, né, gente? Infelizmente, aquela história tá mais próxima da realidade do que a gente imagina, se a gente for parar pra refletir, né? Enfim, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Se você gostou e chegou até aqui, não esquece do like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que adora ouvir creepypastas. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!